Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à semana 4 da disciplina Informática e Sociedade do curso Licenciatura e Computação. Espero poder colaborar, contribuir com a formação de vocês nesse nosso último encontro, né? O assunto que a gente vai tratar nessa semana 4 vai dizer respeito à legislação e seus aspectos éticos e profissionais do exercício da profissão, das profissões ligadas aí à informática, à tecnologia, né? Qual a legislação, quais são as legislações vigentes que nós temos hoje no Brasil, quais são os aspectos éticos que nós devemos levar em consideração durante o exercício da nossa profissão. E aí, em seguida, a gente vai colocar alguns questionamentos, alguns pontos para a gente discutir e assim construir esse conhecimento, tá? Eu sempre gosto de reforçar que não deixe de realizar as atividades disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, não deixe de ler também os materiais extra que estão disponibilizados lá e espero aí que vocês façam um ótimo proveito desse nosso conteúdo. Vamos lá? Ok, pessoal, semana 4, né? Nosso quarto e último encontro aí da disciplina Informática e Sociedade, tá? Nós vamos falar de legislação, ética e segurança nas profissões informáticas. Tranquilo? Ok. Antes de mais nada, como de costume, vamos falar aí, passar para vocês algumas mensagens motivacionais, tá? E essa frase eu achei ela muito impactante. Então, olha só. Quando você desiste de alguma coisa, você desiste de tudo que vem depois daquilo ali, tá? Então, muitas vezes você fala assim, olha, aquele curso lá no Instituto Federal, eu desisti daquele curso. Então, olha só, você não desistiu só daquele curso, você desistiu do curso, você desistiu da profissão que aquilo ali ia te levar, você desistiu de de todos aqueles benefícios que aquela profissão ia te proporcionar, das viagens, das bonificações, dos valores, enfim, das conquistas, né? Então, muitas vezes, quando você desiste de algo na sua vida, é importante você lembrar que você não está desistindo apenas daquilo, mas está desistindo de tudo que vem depois, tá? De tudo aquilo que vem depois disso que você está desistindo, tá? E uma outra frase aí do Jim Rohn, né? Essa frase aí, acho ela bem interessante, que é o seguinte: se você não está disposto a arriscar, né? Você não está disposto a arriscar, seja lá o que for, então é o seguinte, esteja disposto a uma vida comum. Infelizmente a realidade é essa, tá? Se você se você tem medo de arriscar, de encarar um desafio, né? Seja ele profissional, uma vaga de emprego, ou abrir um negócio, ou talvez se declarar para aquela pessoa que você gosta, enfim, né? Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum, uma vida medíocre, né? E muitas vezes a gente fala medíocre, não é no sentido pejorativo, mas é um sentido de uma vida na média, né? Você pode observar que as pessoas hoje que alcançaram um sucesso profissional, elas são pessoas que elas estiveram dispostas a arriscar. Elas arriscaram, elas erraram, elas arriscaram de novo e várias outras vezes erraram e também acertaram, tá? Então, se você não está disposto a arriscar, então prepare a sua mente para ter uma vida comum, sem riscos, sem benefícios, tá? Então, é o que a gente costuma falar. O bônus, ele vem sempre acompanhado do ônus, né? Então, se você não está disposto a arriscar, se acostume a ter uma vida comum, tá? E por último, é um convite, né? Vamos desenhar o nosso futuro, né? Existe um treinador que é bastante famoso, chamado Pablo Paucar, e ele fala, né, nos seus treinamentos que a nossa vida, nós não podemos conduzir a nossa vida por acaso, né? O famoso deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Então, a nossa vida, ela tem que ser traçada, né? E se for possível, desenhada mesmo, né? É importante você pegar uma folha e colocar assim, a minha vida profissional, vou desenhar aqui. E aí você desenha, como é que você quer estar? Numa sala de aula, ministrando uma palestra para 500 pessoas? Desenha você lá no palco, né? Coloca lá coloca os bonequinhos lá, 500 pessoas, fala, esse sou eu daqui 10 anos,
né? Como é que onde você quer estar, né? Eu quero estar na minha casa da praia, quero estar com a minha esposa, com meus filhos, né? Então desenhe seu futuro, gaste várias horas, várias folhas, né? Para desenhar, porque se você não visualizar com clareza onde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, quanto antes você visualizar com muitos detalhes, né, onde você quer chegar, melhor será para o seu aproveitamento na sua carreira, na sua vida como um todo, tá? Uma técnica aí, só para fechar esse ponto, bastante utilizada, que o pessoal faz é uma engenharia reversa, né? Você começa a pensar na sua vida futura e fala assim, nossa, como é que seria o meu dia perfeito? Eu vou acordar às 8h30 da manhã, eu vou tomar um café da manhã especial, vou malhar na minha casa, né? Minha casa é muito grande, tem uma academia lá dentro. E aí, em seguida, eu vou fazer algumas atividades profissionais ali, vou encontrar com a minha esposa, os meus filhos, para a gente almoçar todos juntos, e à tarde vou tirar a tarde livre para fazer compras ao shopping, e à noite a gente vai fazer um programa no teatro, etc. Então você vai pensar na sua vida ideal, e aí você vai começar a pensar de frente para trás, até você chegar na sua vida de hoje, né? E aí você vai constatar o seguinte, o que eu estou fazendo hoje, eu vou chegar naquela vida ideal que eu pretendo? Aí é o que a gente chama de engenharia reversa, né? É um exercício muito grande. Mas não deixe de traçar as suas metas, não deixe de visualizar o seu futuro aí, não. Que quanto mais clareza você tiver desse futuro, mais fácil vai ser de você chegar até ele. Tá ok? Vamos lá? Vamos partir para o conteúdo da disciplina, então? Então, sobre leis da área de informática no Brasil. O que nós temos aí de regulamentação da profissão na área de informática no nosso país, né? Bem, um aspecto que nós não podemos deixar de falar é sobre esse compilado aqui de legislações na esfera brasileira, tá? Em 2010, o Ministério de Ciência e Tecnologia, pela então Secretaria de Políticas de Informática, publicou o livro Tecnologia da Informação, Legislação Brasileira, né? Eu trouxe aqui para vocês a capa do livro, que está na sua 7ª edição, né? E esse livro, pessoal, ele faz um compilado de várias legislações ligadas à área da informática, da computação, né? Não só da informática e computação, mas também do exercício da profissão, seja como empregado, seja como autônomo, seja como professor, tá? Então, esse livro aí, ele é bem completo, ele tem mais de 700 páginas aí, para vocês terem ideia, tá? Então, ele traz leis, ele traz medidas provisórias, ele traz decretos, ele traz portarias, acórdãos, instruções normativas, medidas provisórias e convênios, né? Enfim, uma série de elementos que estão divididos nos seguintes capítulos. O capítulo 1 lá, ele trata da legislação de informática em geral, inclusive ele fala da legislação vigente, tá? O capítulo 2 fala sobre legislação relacionada a software. Capítulo 3, a respeito da inovação tecnológica. O que nós temos hoje de legislação que diz respeito à inovação tecnológica? O capítulo 4, sobre microeletrônica e TV digital. Capítulo 5, inclusão digital. Capítulo 6, ele fala de internet e segurança da informação. E por último, capítulo 7, ele dá orientação tributária do setor de tecnologia da informação e informática, tá? Esse livro, pessoal, ele está disponível para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem. Então, tá lá para vocês baixarem, darem uma lida aí, a gente vai fazer, inclusive, algumas atividades ligadas a esse livro, tá? Evidentemente, pessoal, não será possível abordar todos os pontos do livro, porque realmente é um conteúdo extremamente extenso, né? Mas, no geral, em síntese, esse livro ele trata lá de leis de acesso à informação, tá? Lembrando que hoje nós podemos falar que a informação é um bem que tem valor,
né? Assim como uma empresa tem o seu patrimônio, né? Os seus estabelecimentos, os seus veículos, os seus móveis, etc., a informação também é um patrimônio, tá? Ela tem valor. Então, se ela tem valor, é preciso regulamentar o acesso a essa informação. Assim como o acesso às dependências de uma empresa, o acesso às dependências de uma residência, a propriedade daqueles bens, etc. Tá? Lá fala sobre leis de segurança da informação, tá? O que pode, o que não pode, o que é proibido, o que é permitido. Traz também normas de segurança, não só segurança de acesso à informação, mas também segurança física, acesso a equipamentos, acesso a dispositivos de segurança, câmeras e etc. Tá? Lá fala sobre software e prestação de serviços, ou seja, para comercializar software, desenvolver sistemas, quais são as leis, né, as regras que regem esse tipo de atividade. Lá fala também, não só no livro, mas eu estou falando exemplos aqui de várias outras regulamentações, né? Da compra e venda de equipamentos de tecnologia, né? Compra e venda de equipamentos de tecnologia. Fala de programas e projetos sociais do governo, no que diz respeito à informática e à tecnologia da informação. Fala das responsabilidades, direitos e deveres dos provedores de internet e telecomunicações, né? Das empresas que exploram esse tipo de serviço. Fala também de dispositivos móveis, aspectos de radiação, de ondas, de normas de segurança, de ergonomia e uma série de outras coisas. E também um ponto bem interessante a ser destacado aqui, que entrou como um tema muito forte aí na mídia, foi o Marco Civil, né? Que veio aí logo após aquela lei da Carolina Dickmann, né? Todo aquele episódio, aquele vazamento de fotos íntimas da atriz, que gerou aí, que instigou aí a discussão no judiciário acerca da necessidade de regulamentar esses tipos de atividades, né? Sobretudo na grande rede mundial de computadores, internet, tá? Bom, nós temos aqui, pessoal, um comitê chamado Comitê Gestor de Internet, que é um dos grandes responsáveis para regulamentar e garantir o acesso, né, aos serviços de telecomunicação e fazer valer a legislação vigente no território brasileiro, né? Ele faz também, inclusive, valer o Marco Civil, ele é a entidade que monitora, produz gráficos, relatórios e etc. Né? Aqui está o site do comitê, ó, o site cgi.br, tá? Para quem quiser acessar aí, www.cgi.br, tá? E aqui eu trouxe para vocês o decálogo de princípios do CGI. Cada item desse desdobra em vários outros, mas esse decálogo digamos assim, são os princípios básicos, fundamentais do Comitê Gestor de Internet. E que vocês vão ver, originou ao Marco Civil, tá? Não é que isso aqui gerou o Marco Civil, mas um conjunto de princípios que serviu como base para a elaboração do Marco Civil, tá? O primeiro deles, liberdade, privacidade e direitos humanos, que são válidos também para o meio digital, sem dúvida nenhuma, tá? Nós temos aqui governança democrática e colaborativa do ambiente virtual. Nós temos o aspecto da universalidade e da diversidade da rede e de seus conteúdos e dos seus usuários. Nós asseguramos o aspecto da inovação no meio digital, ainda mais que quando nós falamos aí de direitos autorais, etc., né? A questão da neutralidade da rede, a gente vai ver o que é isso. A inimputabilidade da rede, a gente vai entender também. A funcionalidade, segurança e estabilidade da internet. Padronização e interoperabilidade, né? Já que nós estamos falando de uma rede mundial de computadores, então o Brasil
em aspectos tecnológicos, não pode andar para trás nesse sentido. Então é necessário obedecer uma série de protocolos, de regras tecnológicas para que nós possamos nos comunicar com outros países, com outros continentes aí, de uma maneira padronizada e transparente, tá? E o ambiente legal e regulatório para isso, para que esse decálogo aqui possa ser colocado em prática, tá ok? Bom, gente, o Marco Civil, né? O famoso Marco Civil. O Marco Civil, pessoal, é um conjunto aí de diretrizes, né? É como se fosse a Constituição da internet, né? É uma lei assim que rege os princípios, né? E ela é também, né, na verdade o número dela, lei número 12.965 de 2014, tá? E quais são os fundamentos do Marco Civil? O primeiro deles é a liberdade de expressão. Então ele fala que realmente todo usuário deve ter o livre direito de se expressar no meio digital, tá? Segundo, o reconhecimento da escala mundial da rede, ou seja, é necessário obedecer padrões, regras e protocolos para que a comunicação entre países aí ela possa acontecer de uma forma adequada, né? O Marco Civil fala dos direitos humanos, desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais, assim como a legislação brasileira já trabalha isso no meio que não digital, né? A pluralização e a diversidade de conteúdos, a abertura e a colaboração para outras tecnologias, para outras parcerias, enfim, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, né, já que nós sabemos aí da força que vem ganhando o comércio eletrônico, né? A finalidade social da rede, nós vamos falar dessa finalidade social daqui a pouco, e também lembrar que o Marco Civil é um balizador para futuras legislações. Então, se nós falarmos assim, o que regulamenta a internet hoje no Brasil? É o Marco Civil? Sim, é o Marco Civil, mas ele deve ser desdobrado, desmembrado em outras leis, né, que é o que tem acontecido aí nos últimos tempos, tá? Então ele é como que uma base de princípios para que esses fundamentos que a gente falou aqui sejam de fato obedecidos no meio social. Tranquilo? Então tá, eu trouxe aqui para vocês 3 princípios básicos desse Marco Civil, tá? O primeiro deles, quando a gente fala neutralidade. Neutralidade. Quando a gente fala neutralidade. O que é neutralidade, gente? Neutralidade é garantir o tratamento isonômico para qualquer pacote de dados, sem que o acesso ao conteúdo dependa do valor pago. Ou seja, o provedor não deve cobrar de você a sua internet, você contratou comigo a internet de 20 megas, mas se você acessar o YouTube, você vai pagar tanto no final do mês. Se você acessar o e-mail, você vai pagar tanto. Se você acessar o Facebook, você vai pagar tanto. Quer dizer, eu não posso segmentar a cobrança do serviço de internet pelo serviço que eu acesso, pelo tipo de conteúdo que eu acesso. Então, não importa o que é que eu vou acessar. O tratamento deve ser isonômico para o conteúdo que eu vou acessar. Ou seja, os provedores eles ficam proibidos de discriminar usuários com base nos serviços ou conteúdos que acessam, cobrando mais mais de quem acessa vídeos, por exemplo, né? Um caso aí bastante simples. Então, a cobrança ela deve ser isonômica, né? Independente do que eu acesso, eu tenho que pagar uma tarifa fixa por mês, né? Segundo, a questão da privacidade é um outro princípio básico do Marco Civil. Então, olha só isso aqui, gente. O usuário terá garantido o direito à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações. As empresas terão de desenvolver mecanismos para garantir, por exemplo, que os e-mails
só sejam lidos pelos emissores e pelos destinatários. Então, o Marco Civil garante que haja essa privacidade de troca de informações entre usuários. Tá? A gente vai ver aí que a questão do sigilo do acesso à mensagem já é prevista em lei. Tá? Então, esse ponto aí garante a proteção de dados pessoais e registros de conexão. A cooperação das empresas de internet com órgãos de informação estrangeiros se torna ilegal. Então, os provedores não podem pegar dados privilegiados e trabalhar com isso, fornecer para terceiros, etc. Né? Desde que sem nenhuma autorização judicial. Então, isso é proibido. Tá? Terceiro e último princípio fundamental é a liberdade de expressão. Então, a decisão sobre a retirada de conteúdos da internet e dos seus meios fica limitada à justiça. Então, atualmente, vários provedores tiram do ar textos, imagens e vídeos de páginas que hospedam a partir de simples notificações. Ou seja, se você contratou um serviço de hospedagem, colocou uma página no ar, e se o conteúdo que você colocou ali fere uma política de utilização daquele serviço, o provedor simplesmente retira do ar. E não deveria ser assim. Né? Na verdade, esse poder deverá ficar limitado à justiça. Mas nós sabemos que é uma matéria de intensa discussão. Né? Sobretudo quando a justiça aciona os provedores de internet, obrigando-os a fornecer dados de identificação de um usuário que cometeu um crime digital, por exemplo. Né? Então, são aspectos aí que já estão vigentes, mas que ainda está se adaptando através de diretivas, de normas, até mesmo de questões tecnológicas para que o Marco Civil realmente seja obedecido. Tá ok? Bom, nós temos aí outras leis, né? Tem aí a lei de informática, que é uma lei que concede incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia, tá? Coloquei para vocês até o número de algumas aí, tá? Mas existem outras. Sobretudo áreas de hardware e automação que tenham por prática investir em pesquisa e desenvolvimento, tá? São leis aí ligadas à área de tecnologia, à área de computação. E nós temos também, pessoal, inúmeros incentivos para pesquisa e desenvolvimento na área de software, né? Empreendedorismo e vários outros na área de tecnologia da informação e comunicação. Então, hoje, para aquele que quer, por exemplo, montar uma empresa na área de tecnologia, ele encontra uma série de subsídios, uma série de incentivos, de isenções fiscais por parte do governo, para que esse negócio, esse empreendimento que ele deseja colocar, seja de fato viável, porque as entidades públicas reconhecem que a maioria das atividades tecnológicas podem ser benéficas para a sociedade, né? Como, por exemplo, uma pessoa que queira desenvolver um aplicativo que possa auxiliar as crianças que têm dificuldade de aprendizado durante o seu processo de educação, por exemplo. Né? Certamente, uma pessoa que queira desenvolver um aplicativo desse, ele vai encontrar total apoio e incentivo financeiro, sobretudo, né? Para que ele possa colocar esse projeto em prática. Tá? Então, as leis, muitas vezes a gente fala, quando a gente fala lei, né? A gente muitas vezes pensa naquela questão restritiva, né? Não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. E não, muitas vezes a lei acaba que é para incentivar, para facilitar, para regulamentar uma determinada situação e também tem esse propósito aí, essa finalidade, tá? Ok, pessoal. Então, falando aí sobre o panorama, né, da legislação brasileira, nós entramos num tema bastante polêmico aqui, que é a questão da discussão sobre a regulamentação da profissão de informática e de tecnologia no Brasil. Tá? Nós vamos ver aqui que é um tema polêmico, porque muitas pessoas falam que
a regulamentação pode atrapalhar o desenvolvimento da tecnologia no país. Né? Porque quando a gente regulamenta uma profissão, a gente reserva uma fatia de mercado para aquela profissão. Ao passo que uma profissão que não é regulamentada tem os seus prós e tem os seus contras. Né? Quem quiser exercer, basta ir lá, aprender aquele ofício e começar a trabalhar. Né? A desvantagem é que não tem um órgão que regulamente, por exemplo, salários, né? Tabelas salariais, etc. Tá? Então vamos ver aqui. No Brasil, nós temos aqui como órgão, não bem um órgão, uma sociedade científica, né? A Sociedade Brasileira de Computação. Tá? Ela foi fundada em 1978 e é uma entidade científica, né? Civil e sem fins lucrativos, formada por professores universitários, pesquisadores, profissionais de informática e outros membros da comunidade técnico-científica da computação brasileira em âmbito nacional. Tá? Então, essa é a logomarca da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, na qual sempre é ouvida, sempre tenta servir como um emissor de diretrizes, de regras para as boas práticas do exercício da profissão profissões ligadas à área da computação, tá? Então, olha só, vou falar para vocês aqui, rapidamente 4 finalidades da Sociedade Brasileira de Computação, SBC. Primeiro, incentivar a atividade de ensino, pesquisa e desenvolvimento em computação no Brasil, através aí dos seus diversos programas de capacitação. Segundo, zelar pela preservação do espírito crítico, responsabilidade profissional e personalidade nacional da comunidade técnico-científica que atua no setor de computação no país. Então, é zelar pelos profissionais. Né? Terceiro, ficar permanentemente atenta à política governamental que afeta as atividades de computação no Brasil, no sentido de assegurar a emancipação tecnológica do país, ou seja, a SBC até mesmo funciona como um órgão regulador, né? Opa, essa lei aí não vai ficar legal, isso aí vai atrapalhar. Ou então, olha, a gente está querendo aprovar aqui uma legislação que fala a respeito dessa tecnologia, né? Que com certeza foi amplamente discutida, já que a sociedade ela é composta por professores, profissionais e diversos cientistas, etc. Tá? Por fim, promover por todos os meios academicamente legítimos, por meio de reuniões, congressos, conferências e publicações, o conhecimento, informações e opiniões que tenham por objetivo a divulgação da ciência e os interesses da comunidade de computação. Tá? Então, essas são as finalidades da SBC, a Sociedade Brasileira de Computação. Ok? Bom, e sobre a regulamentação da profissão, gente, é um tema polêmico, né? Mas a SBC hoje, ela tem um parecer dela. E essa discussão, pessoal, acredite se quiser, ela vem desde 1978. Ou seja, desde quando a SBC surgiu, essa discussão existe em sua esfera, tá? Então tá, hoje, gente, a posição atual da SBC sobre a regulamentação da profissão de informática, né, e aí envolve analistas, técnicos, etc., é a seguinte. Primeiro, o exercício da profissão de informática deve ser livre e independer de diploma ou comprovação de educação formal. Isso é um parecer, pessoal, que foi discutido e segue as tendências internacionais. Tá? Não é só no Brasil que é assim. Segundo, nenhum conselho de profissão pode criar qualquer impedimento ou restrição ao princípio acima. Né? Por exemplo, nós temos hoje os vários conselhos de engenharia e arquitetura. Então, diferentemente da informática, nessas áreas você não pode simplesmente estudar pelos vídeos do YouTube, pegar as apostilas, aprender e começar a exercer a engenharia e a arquitetura, assinando projetos e tudo mais.
Por quê? Existe um conselho que te proíbe, né? Fala, olha, não pode exercer a profissão sem ter antes um diploma, etc., e a formação, né? Terceiro, a área deve ser autorregulamentada. O que é isso? As tendências tecnológicas devem ser capazes, aliás, o exercício da profissão ela não pode ficar engessada a um conjunto de normas, mas sim uma autorregulamentação de acordo com o mercado, de acordo com as tecnologias, de acordo com as demandas da sociedade. Tá? Então, não vai ser um critério ou outro que vai impedir o exercício da profissão. Mas aí você pode virar e falar, Eduardo, não quer dizer que eu estudo, faço a faculdade e chega um cara lá que nem tem diploma, que não tem nada e vai roubar o meu lugar no mercado de trabalho? É assim? Claro que não, né? Muitas vezes as pessoas que exercem a informática, a computação, sem ter uma formação para isso, muitas vezes elas estão numa camada mais baixa de mercado, né? Elas trabalham muitas vezes num trabalho informal, muitas vezes elas não têm um prestígio de mercado. Então, assim, na verdade, a gente estaria restringindo aqueles profissionais de atuar no segmento que eles já atuavam, né? Informalmente e tudo mais. Então, eles não têm nenhuma possibilidade de que eles alcancem o nível que nós alcançamos, porque, de fato, para chegar nesse nível onde nós estamos, foi necessário uma formação, né? Agora, nós sabemos que o diploma, de fato, não é garantia de competência, né, gente? Então, por isso que a gente sempre fala, né? Capacite, estude inglês, faça cursos extracurriculares, porque, de fato, a empresa ela vai olhar se você tem a capacitação acadêmica? Vai, mas, acima disso, ela vai olhar a sua competência profissional, tá? Então, realmente, pode acontecer uma situação ou outra de você concorrer com uma pessoa que tenha mais competência profissional que você, mas que não tenha o diploma, não tenha a formação acadêmica. Mas isso aí é uma situação bem atípica, tá? É realmente aquele cara que ficou muitos e muitos anos estudando e realmente ele alcançou um nível muito maior do que aqueles que alcançam através de um curso superior, tá? Ok, outras regulamentações, né? A gente tem aí uma proposta da SBC, que é um conselho de autorregulação, tá? Esse conselho é o responsável por balizar o exercício das profissões ligadas à informática aí no Brasil. Existe aí um projeto de lei proposto pela SBC para a regulamentação da profissão, só que não é uma regulamentação de restrição, é uma regulamentação no sentido de normatizar, tá? No sentido de normatizar aí. Existem aí, gente, eu vou colocar no ambiente virtual de vocês lá, diversos projetos de lei em tramitação no Senado Federal e na Câmara Federal, no sentido de regulamentação da profissão. E muitos deles restringindo e bloqueando mesmo, né? Teve um caso aí mesmo do até então deputado Eduardo Azeredo, né? Ele entrou com a proposta de regulamentação da profissão e foi bastante polêmica, etc., né? Agora, uma coisa que existe é a questão da sindicalização, né? Nós temos aí hoje vários sindicatos, cooperativas, organizações autônomas que representam os profissionais da área de tecnologia, tá? Então, é até um ponto aí que muitas pessoas falam, inclusive algumas pessoas são até contra, né, a questão da sindicalização, porque imagine só, se todos os profissionais de tecnologia do Brasil resolverem fazer uma greve, né, aí vai parar banco, vai parar tudo que depende de tecnologia, vai paralisar. E aí eles poderiam até interromper serviços, né, isso aí seria um aspecto muito delicado. Mas a gente sabe que nós estamos amparados por lei e isso aí não vai chegar a acontecer. Ok. E com relação, gente, aos aspectos éticos no exercício da profissão, das profissões ligadas à informática, tá? Quais são os aspectos éticos? Primeiro, o que é ética? O que é ética, né? Tem aqui uma definição formal. A ética é parte da filosofia responsável aí
vamos grifar aqui as palavras-chave, pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, né? Refletido assim a respeito da essência das normas, dos valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Então, quando a gente fala ética, são aqueles conjuntos de regras e princípios que a gente deve seguir para quê? Para que haja um respeito da essência das normas, né? Quando a gente fala uma sociedade, é o quê? Um conjunto de elementos, né? De povos, de culturas, de nações que sobrevivem conectadas entre si, de maneira harmoniosa, pacífica e organizada, né? Para que isso funcione é necessário que exista ética, tá? Bom, ok. E a ética profissional? A ética profissional, aí eu cito aqui um autor, o Camargo, ele definiu isso em 2001, e ele fala, né, que a aplicação da ética geral no campo das atividades profissionais é bem similar, né? A pessoa tem que estar imbuída de certos princípios e valores próprios do ser humano para vivê-los nas suas atividades de trabalho. Então não é possível, segundo Camargo, você exercer a ética nas outras áreas da sua vida e não exercê-las do trabalho. Então, já que são valores que estão ligados diretamente ao ser humano, não tem como você desassociar o aspecto da ética durante o exercício das suas atividades de trabalho, tá? Então, ética profissional é nada mais, nada menos do que agir com ética nas atividades relacionadas à sua profissão, ok? E aí, gente, nós colocamos aqui alguns aspectos éticos que devem pautar o exercício da nossa profissão, tá? A primeira delas é a imparcialidade, né? Por exemplo, você é professor de computação e aí tem um determinado aluno que é, vamos supor, primo da sua namorada. E aí você fala, não, ele é primo da minha namorada, eu vou facilitar aqui, vou passar umas questõezinhas para ele, vou dar uns 5 pontinhos aqui para ele poder passar de ano, assim ele vai comentar com a minha namorada, né? E eu vou ficar bem, assim e tal, é uma situação agradável. Então, não, isso não deve acontecer em hipótese alguma, né? Aspecto imparcialidade, seja imparcial, né? Outro ponto, gente, é a questão da confidencialidade ou sigilo profissional. Né? Muitas vezes, nós, profissionais da área de informática, muitas vezes a gente tem acesso a informações privilegiadas, né? E muitas vezes essas informações pessoais. Então, vou dar um exemplo para vocês. Já ocorreu um caso de um técnico em informática dar manutenção em um computador e nesse computador tinha fotos da proprietária desse computador, né? Tinha fotos dessa pessoa lá, fotos nuas. Então, olha para você ver a situação, né? Foto de fulano de tal ali, fotos nuas. E aí aquelas fotos ali, imagine, esse profissional faz uma cópia dessas fotos, joga na internet, compartilha essas fotos, e aí? Com que sigilo profissional que essa pessoa agiu? Nenhum, né? Ou talvez tenha uma informação privilegiada na empresa que ele trabalha, né? Senhas, acessos, enfim, e muitas vezes comenta com familiares, com amigos, olha, lá na empresa aconteceu isso, isso e isso, você não vai acreditar, né? Um outro exemplo aí que tem acontecido muito, não é? Um profissional da área da saúde, às vezes tem um acidente lá, um atropelamento, aí tem lá 3 vítimas fatais, né? E as vítimas estão lá, patifadas lá no chão. E às vezes o próprio enfermeiro que vai pegar as vítimas pega o celular e filma. Ou tira fotos e compartilha com os amigos no WhatsApp, né? Então isso aí é extremamente antiético, tá? Extremamente antiético. Outra questão é a prudência, que diz respeito aos episódios que a gente já falou aí anteriormente, né? É ter calma no exercício da profissão, sensatez, né? Às vezes um aluno, por exemplo, está com dificuldade de absorver um conteúdo, você não vai virar para o aluno e falar, mas, puxa vida, você é burro.
Não tem condição, eu estou explicando aqui 10 vezes, você não está entendendo. Que é isso, né? É total falta de prudência, né? Tem que ter calma e sensatez no exercício da profissão, que exige. São princípios e aspectos éticos, né? Bom, é necessário ter boas práticas pessoais, né? Respeitar as pessoas, não humilhar as pessoas, ser humilde com aquilo ali que você está executando, principalmente na sala de aula, né? Hoje a gente vê muitos professores que às vezes acabam por humilhar em algumas situações alunos, né? E até a destruir ali a autoestima daqueles alunos, etc. É necessário ter boas práticas profissionais, né? A questão da honestidade, né? Muitas vezes a gente lembra aí do cara que vai numa oficina mecânica e o mecânico fala assim, nossa, seu carro aqui está com um problema que eu vou te contar. Você vai gastar aí R$3.000 para recuperar, viu? Vai ficar caro. E muitas vezes o problema ali é um problema simples, onde não custaria R$400, R$300. Né? E aí o cara tirou proveito daquilo ali para poder tirar vantagem, ele foi desonesto, né? Então, no exercício da nossa profissão, a gente encontra esse tipo de situação também, como em qualquer outra, né? É a questão da desonestidade, tá? Diz respeito também à ética, pessoal, a questão da competência. Você não pode assumir um serviço ou um trabalho que você não tem condições de executar. Então, seja competente naquilo que você faz, não é? Se está dentro da sua alçada, certamente você vai conseguir fazer, tá? A questão da postura com relação ao ambiente de trabalho, né? Muitas vezes a gente vê profissionais aí, vai trabalhar de bermuda, chinelo, né? Às vezes até com mau cheiro, né? Quer dizer, postura com relação ao ambiente de trabalho, não, eu estou no ambiente profissional, eu devo me portar como tal. Né? A linguagem, o quê? Linguagem formal, eu devo estar preocupado com a minha aparência física, né? Eu vou trabalhar, vou atender clientes, como que eu vou atender um cliente de bermuda, de chinelo, né? Como é que é isso? Qual a impressão que eu vou passar? Tá? E também, por fim, zelo e respeito mútuo com pessoas e bens materiais. Você não vai estragar os equipamentos da sua empresa, porque não é assim, não, esse carro aqui eu estou usando aqui, mas, é carro da empresa. Vou passar aqui nesse lamaçal aqui, não tem problema. Na rua eu nem desvio dos buracos, tô nem aí. É o carro da empresa mesmo, né? Não é assim que a gente deve lidar, tá? São aspectos éticos que nós devemos ter em mente durante o exercício, pessoal, da nossa profissão, tá? Como na área aí da informática. Bom, temos aqui para fechar esse ponto da ética, o Comitê de Ética da Sociedade Brasileira de Computação, do SBC. Olha para vocês verem, no artigo 1º desse comitê, ele fala contribuir para o bem-estar social, promovendo sempre que possível a inclusão de todos os setores da sociedade, tá? Olha que interessante isso aí. Artigo 2º, exercer o trabalho profissional com responsabilidade, dedicação, honestidade e justiça, buscando sempre a melhor solução. Artigo 3º, esforçar-se para adquirir continuamente competência técnica e profissional, mantendo-se sempre atualizado com os avanços da profissão. Né? Evidentemente, o que eu aprendi há 10 anos atrás já não serve para quase nada nos dias de hoje. Tive que aprender tudo de novo, tá? Porque a tecnologia, ela evolui de uma forma muito rápida, não é verdade? Artigo 4º, atuar dentro dos limites da sua competência profissional e orientar-se por elevado espírito público, ou seja, pense como um elemento que faz parte da sociedade. Não pense só no seu próprio umbigo, tá? Pense que você faz parte de um contexto, que você está numa instituição, que você está, enfim, numa universidade, numa empresa, numa residência, e você faz parte de um todo. Então, é necessário você se orientar por um espírito público, tá? 5º, guardar sigilo profissional das informações que tiver acesso, em decorrência das atividades exercidas. É aquele exemplo que eu falei para vocês do cara que pegou o computador e encontrou fotos íntimas, não é? Sigilo profissional.
Artigo 6º. Conduzir as atividades profissionais sem discriminação, seja de raça, sexo, religião, nacionalidade, cor da pele, idade, estado civil ou qualquer outra condição humana. Tá? Então, é um exercício livre de discriminação. Tá ok? É aquela famosa história, né? Não, eu estou fazendo aqui, eu estou exercendo a minha profissão. Agora, com outro aspecto, eu não me diz respeito. Eu devo tratar qualquer pessoa com respeito, tá? Artigo 7º. Respeitar a legislação vigente, o interesse social e os direitos de terceiros. Vou passar bem rapidamente aqui, só para a gente ter ciência que existe, né? Honrar compromissos, contratos, termos de responsabilidades, direitos de propriedade, copyrights e patentes. Isso aqui é um ponto que muita gente tem dificuldade, né? Sobretudo compromissos e contratos, tá? Artigo 9º. Pautar pela relação com os colegas de profissão nos princípios de consideração, respeito, apreço, solidariedade e da harmonia da classe. Então, é viver em harmonia, né? Artigo 10º. Não praticar atos que possam comprometer a honra, a dignidade e a privacidade de qualquer pessoa. Você não vai expor ninguém, né? Igual muitas vezes a gente vê aí, né, nos Facebooks da vida, a foto de fulaninha aqui ainda marca a pessoa, né? Não é por aí não. Artigo 11º. Nunca se apropriar de trabalho intelectual, iniciativas ou soluções encontradas por outras pessoas. A questão do direito autoral. Tomar bastante cuidado com relação a isso aí, tá? Zelar pelo cumprimento deste código e também reconhecer que qualquer violação das normas deste código é incompatível com a SBC, tá? É uma espécie de código interno que a Sociedade Brasileira de Computação tem e que os profissionais da área de computação, informática e tecnologia devem seguir. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Gente, olha só, você deve se perguntar, tá, mas e aí? E se eu infringir essas leis, o que vai acontecer? Né? Olha só, apesar de nós estarmos ainda num estágio imaturo, nós devemos lembrar que existe o direito penal, né? É aquele direito que serve aquela legislação que serve para punir, é a última instância do direito, né? Então eu trouxe aqui para vocês algumas, olha para vocês verem. Artigo 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, né, dirigida a outrem. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Quer dizer, se você abrir um e-mail do colega e o e-mail tiver um conteúdo que não era para ser lido por você, ele pode te processar e certamente ele vai ganhar, tá? Da mesma forma que se chegar um envelope na sua casa e alguém abrir, também é crime, tá? Sem ser você, sem ter autorização. Sonegação ou destruição de correspondência. Olha só, a pessoa chega lá, copia seus e-mails, né? Se aposta indevidamente de correspondência, abre suas mensagens de WhatsApp, apaga suas mensagens de Facebook lá, não sei. Isso tudo aí é crime, tá? Divulgação de segredo. Divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de quem é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano ao trem. Olha aí, ó, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa, tá? Então, muito cuidado aí. Tirei uma foto de fulano numa situação tal. Ou então, às vezes, filmei fulano e joguei no WhatsApp. Muito cuidado com isso aí. Gente, inclusive não é só o autor das imagens não, tá? Outro dia eu recebi um vídeo bastante comprometedor, né? De um professor lá numa situação particular. E aí responde por isso não só a pessoa que filmou, mas também a pessoa que armazena no seu celular lá, no seu dispositivo, e pior ainda aquele que propaga isso, tá? A mesma situação, por exemplo, dos casos aí de pedofilia, por exemplo, né? Não é comete crime não só quem produz aquele material, mas também quem armazena e propaga, tá? Bom, olha aí, violação de segredo profissional. Revelar alguém sem justa causa, segredo de quem tem a ciência em razão de função,
ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano ao trem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Gente, um caso prático disso aqui é o seguinte: o cara tem acesso à base de dados, às senhas do servidor da empresa, e aí esse cara é demitido. E aí ele, com muita raiva, ele vai lá no Facebook e coloca a senha lá do sistema da empresa e tira foto dos dados e coloca lá e expõe a empresa ou o chefe dele, quem quer que seja, na internet. Ele vai responder por isso, penalmente falando, tá? Bom, questões de furto, não precisa nem comentar, né? Furto, roubo, dano, extorsão, né? Quando a gente utiliza de algo privilegiado para poder obter vantagem sobre outra pessoa, né? Também é crime, tá? Fraude no comércio. Quantas vezes a gente já viu isso aí afora, né? Olha, enganar no exercício de atividade comercial o adquirente ou consumidor, vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada, entregando uma mercadoria por outra e às vezes fala que vai prestar um serviço que é A, mas que na prática fica B, fica muito abaixo do desejado, né? E vários outros. Temos a questão da violação do direito autoral, ou seja, violar direitos de autor e os que lhes são conexos, né? Enfim, que são de propriedade de outra pessoa, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, tá? Então, nós podemos ver aí que a internet não é bem uma terra sem lei, como muitos costumam dizer, não, tá? As mesmas situações que estão previstas no meio que não é digital, também estão sujeitas ao mundo digital. Tranquilo? Bem, para a gente encerrar, sobre o profissional de tecnologia e as suas posturas, né? Sobre segurança, saúde, etc. Olha só, gente, hoje o profissional de TI, ele pode atuar como autônomo, empregado e professor, tá? Como autônomo, é importante você lembrar que você tem um papel na sociedade de gerar emprego, gerar renda. É necessário que você se preocupe com todas as questões tributárias, fiscais, sobretudo suas, né, em termos de aposentadoria, de recolhimento de impostos, etc. E por aí vai, tá? Todos os aspectos éticos são fundamentais, não só para você, mas também para a sua organização, tá? Então é importante você ter todos esses aspectos que nós falamos aqui também em mente. Você pode trabalhar como empregado, né, utilizando aí da informática como meio de subsistência dentro de uma empresa, de uma organização. E também, que muito certamente é o foco de muitos de vocês aqui, como professor, tá? E vocês como professores, é fundamental que vocês tenham em mente a necessidade ou o dever de passar essas orientações para os alunos de vocês, né? De ser um profissional ético, de enxergar o exercício, a importância das profissões de informática na sociedade nos dias de hoje, de fazer com que isso, com que o exercício dessa profissão seja feito da maneira mais ética possível, dentro da legislação vigente, obedecendo aí as regras, os códigos de conduta, tá? É necessário também, como todas as outras profissões, buscar uma saúde física e mental, tá? Nós sabemos que as profissões ligadas à tecnologia, elas sempre ocuparam, né, desde que surgiram, os rankings, os níveis mais altos aí de estresse, né? E aí, se você juntar a profissão, por exemplo, de professor, mais a profissão ligada à área de TI, você vai ter um nível de estresse muito alto, muito alto. Então, é necessário que você se preocupe aí com o seu bem-estar físico e o seu bem-estar mental, né? Como? Mantendo uma alimentação saudável, buscando atividades físicas, né? Mesmo que seja pouco, né? 20, 30, 40 minutos, ou talvez até mesmo uma caminhada indo para casa, enfim, né?
buscar um lado espiritual também, que é muito importante, tá? E sempre, né, ter em mente que o exercício das atividades de tecnologia, como quaisquer outras, as boas práticas e a responsabilidade com a sociedade devem estar sempre em mente, tá? Lembrar que você faz parte de uma sociedade, que você tem a contribuir com essa sociedade, que você tem responsabilidades, que você tem não só direitos, mas também deveres. Então isso aí tudo é necessário ter em mente quando você for exercer a sua profissão, seja como autônomo, seja como empregado ou seja como professor, como docente. Tranquilo? Bom, e aí, para fechar, um exercício rápido, né? Cite aí 5 princípios éticos que o profissional de informática deve desenvolver no desempenhar da sua profissão. 5 princípios éticos. Bem como 3 pontos principais do Marco Civil, nas quais a gente já falou em sala de aula. Vamos lá? Ok, gente, segue aí como um gabarito. Princípios éticos, né? Vamos colocar aqui alguns daqueles que a gente já falou. Questão da imparcialidade, da confidencialidade ou sigilo profissional, a prudência no exercício da profissão, boas práticas pessoais no relacionamento interpessoal aí, a competência na realização das suas atividades, tá? São princípios éticos que dá para colocar em prática imediatamente e buscar se aprimorar cada vez mais aí. Com relação ao Marco Civil, lembre-se que o tripé, né? O primeiro é a neutralidade da rede, não pode cobrar conteúdos específicos e etc. A internet é neutra, né? A questão da privacidade do acesso às informações, né? E por último, a questão da liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão na rede. Então, são 3 pontos aí que são como que pontos fundamentais da legislação que traz para nós o Marco Civil. Tá ok? Muito bem, pessoal. Então, com essa discussão, nós finalizamos o tema da nossa semana 4, tá? Onde nós tratamos aí sobre ética, sobre responsabilidade, sobre legislação no exercício da profissão da informática. Eu espero muito que vocês tenham gostado e para qualquer dúvida, qualquer dificuldade, eu vou estar disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Lembro a vocês que não deixem de estudar os conteúdos que estão lá disponíveis, os textos, os vídeos, as discussões, os chats, tá? Porque essa participação é que vai diferenciar você, tá? A formação desse conteúdo aí, ela vai se dar sobretudo da sua participação, da sua dedicação aos conteúdos propostos pela disciplina, tá ok? Eu desejo a você um excelente aproveitamento nos seus estudos, boa sorte, muito sucesso aí nessa caminhada e que possamos nos encontrar aí outras vezes durante os seus estudos, tá? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.